Onde o diagnóstico tardio de doenças ainda é uma das maiores barreiras à cura, uma inovação paranaense vem ajudando a transformar a realidade de milhares de pacientes. Fundada em Pinhais, a GoScope, uma das finalistas do pitch do Vale do Pinhão, desenvolveu uma câmera endoscópica portátil capaz de fazer exames em locais remotos ou com infraestrutura mais limitada. O resultado disso? Mais rapidez, mais acesso e a possibilidade de detectar doenças como câncer em estágios iniciais. À frente da empresa está o médico e o CEO Vinícius Níquel, que conta como a tecnologia está facilitando a vida de profissionais de saúde e também salvando vidas aí por todo o nosso país. Primeiro, Vinícius, muito bem-vindo ao Pan News Curitiba. Muito obrigado, bom dia a todo mundo, João, Ana, obrigado pelo convite de estar aqui expondo a minha empresa, a minha ideia também. E a empresa, sim, ela foi fundada em Pinhais, mas na verdade ela nasceu lá no Rio de Janeiro. Foi durante a minha residência médica que eu fiz minha graduação e a residência lá que eu identifiquei a necessidade de estar aumentando a disponibilidade desses equipamentos por conta do volume de exames que a gente realizava lá na residência mesmo. Perfeito. Câmera endoscópica portátil. O que te inspirou a desenvolver uma câmera endoscópica portátil ainda durante, inclusive, a residência médica? É isso. Sim, que eu vi aqui, isso né? mesmo. Assim, existe um misticismo assim, da endoscopia, que as pessoas entendem como endoscopia só o exame do estômago ou intestino, porque provavelmente é a endoscopia mais traumatizante, né? As pessoas costumam compartilhar o que traumatiza mais elas. Mas a endoscopia é uma técnica muito utilizada na medicina para examinar qualquer cavidade do corpo humano. Então a gente, na otorrino, faz nariz, ouvido e garganta muito diariamente, dezenas de exames para conseguir o diagnóstico dos pacientes. E um problema grande que a gente tinha lá no hospital era quando esses pacientes não estavam nas suas melhores condições. Porque o paciente, quando ele consegue ir andando para o consultório, a gente consegue examinar ele com o equipamento que a gente tem disponível lá. Mas os pacientes mais graves, que estão internados no hospital já há algumas semanas, meses às vezes, que não conseguem sair do leito, esses também precisam ser examinados e a gente não conseguia levar o equipamento até eles. Então a ideia... Porque o equipamento ficava preso numa sala. Numa seja, sala. O paciente que tinha que ir até lá. Exatamente. E não era um portátil. Não. Ou seja, tem essa dificuldade. E para a gente conseguir tirar o paciente, mesmo aqueles que conseguiam sair do leito, a gente tinha que falar com 3, 4 pessoas dentro do hospital para falar, a gente está levando esse paciente até o exame para fazer. E era muito mais simples quando um médico pedia um auxílio da otorrino, a gente levar o equipamento. Aí a conversa era de médico para médico, a gente ia lá no leito, examinava e conseguia não só examinar, mas também gravar o exame e compartilhar com toda a equipe da otorrino para a gente conseguir ter o diagnóstico mais assertivo possível. E aí foi dentro da otorrino que esse equipamento começou a crescer e a gente começou a identificar a importância desse exame ter mais acesso. Bom, e de que forma o uso dessa tecnologia, no teu entendimento, a gente pode avançar, inclusive, em diagnósticos mais específicos, como do câncer, por exemplo? Olha, eu acho que a gente já tem esse equipamento como uma forma de diagnóstico, tá? Então, isso não é novo na medicina. O que está sendo novo com a GoScope é a facilidade no acesso realmente, e principalmente no setor público de saúde, porque hoje, se você tem um bom plano de saúde, você consegue em 2 a 3 semanas fazer um exame endoscópico para ter o seu diagnóstico. Se você está pelo SUS, pode levar 2 meses, 2 anos para receber esse diagnóstico. E com a GoScope você consegue, em 2 minutos, ter o diagnóstico. E hoje esse acesso, você falou do acesso na rede pública, por exemplo, também. Como é que você avalia, como é que é o acesso a esse equipamento hoje na medicina atual? Em hospitais de alta complexidade. No sistema público de saúde, esses equipamentos estão restritos aos hospitais de alta complexidade e no particular a gente tem clínicas especializadas que fazem esses exames e muitas vezes essas clínicas especializadas acabam fazendo um serviço terceirizado para o SUS. Também essa é a forma que o paciente consegue ter acesso hoje. O que eu queria te perguntar, Vinícius, sobre o que representou para você, seja enquanto médico, né, e também como CEO, poder levar isso para uma competição que envolve tecnologia, essa questão de escalabilidade, desse ecossistema, né, que busca muito inovação, que tem tecnologia como pano de fundo, e o que representa estar
como finalista do pitch do Vale do Pinhão, nessa jornada tão bacana que você já vem traçando aí? Eu vou dividir a resposta em duas partes, assim. O que representa para mim, primeiro, estar como finalista no pitch do Vale do Pinhão é o meu retorno para o Paraná. Eu nasci em Curitiba e eu fui para o Rio de Janeiro para fazer meus estudos, mas sempre quis voltar e agora está voltando com uma tecnologia nova, inovação, e uma empresa que pode ter tanto impacto na vida das pessoas é realmente excepcional para a minha carreira. E estar num ambiente de inovação nunca foi muito o que eu fiz, né? A medicina ela é muito inovadora de modo geral, mas o que a gente aprende é a fazer o diagnóstico, a tratar os pacientes. Então, eu tive esse primeiro contato com o ambiente de inovação lá no Rio de Janeiro ainda, no evento do Web Summit. E foi lá que eu pude chegar também à semifinal do pitch já com a minha empresa. Mas na época era eu sozinho, eu tinha tecnologia, eu já estava examinando meus pacientes, eu já tinha feito um estudo da importância dessa inovação para a saúde, só que não era ainda uma empresa estruturada. E o pitch Vale do Pinhão também contribuiu para me dar uma visão melhor do negócio, para eu poder entender exatamente qual que é a dimensão dessas empresas de inovação hoje em dia, com o que elas se preocupam, como que elas atuam, como que elas se inserem no mercado. Então, essa visão mais integral de todo o negócio e como é que ele vai funcionar daqui para frente está sendo muito importante graças ao Vale do Pinhão. Você falou antes um pouquinho sobre esse acesso a esse aparelho. Hoje, como é que funciona esse processo de implementação? Vocês têm algum tipo de parcerias com hospitais, com prefeituras? Como é que funciona isso? Então, a gente ainda não está com nenhuma parceria com a prefeitura, porque a gente precisa registrar o equipamento na Anvisa, tá? O processo burocrático é muito grande, inclusive tem uma barreira de entrada no mercado, né, de empresas de equipamento médico por conta da regulamentação toda. A ideia de vir para Pinhais foi justamente agilizar esse processo de regulamentação, porque Pinhais é também uma cidade que investe bastante em inovação aqui no Paraná. E assim que a gente tiver com o equipamento registrado na Anvisa, a gente já tem contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro para poder implementar em algumas unidades uns centros diagnósticos que eles chamam lá de Supercentro Carioca, que tem vários equipamentos de exame de imagem, basicamente, que é no que se enquadra a GoScope. É um equipamento para exame de imagem que também serve para tratamento, mas hoje o que a gente tem de deficiência mesmo no sistema é a parte de exame para diagnóstico. E é nisso que a GoScope vai complementar. Você trabalhou lá no Rio, né? A tua formação, trabalhou também e tal. Tá aqui, mas também pretende ou pode voltar para lá, estabelecendo comparativos aí entre saúde do Paraná, saúde Rio de Janeiro. Como que você faz essas comparações, observando aí os pontos possíveis e potenciais de melhora de cada estado? Olha, João, hoje eu não tenho uma visão realmente de como está a saúde pública aqui no Paraná. Tá? Eu estou em contato direto, graças ao Vale do Pinhão também, em contato com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba, provavelmente com uma reunião essa semana, para a gente poder entender como é que está o panorama e onde é que a GoScope pode contribuir para agilizar esses diagnósticos. Mas eu tenho um panorama do estado de São Paulo, por alguns contatos que eu tenho lá, e de Santa Catarina também, tem alguns dados públicos, e eu não vejo mudando muito em relação ao Rio de Janeiro, sabe? Lá no Rio de Janeiro, os pacientes que eu identifiquei para videolaringoscopia, que é o exame da laringe, né? A GoScope serve para várias outras cavidades também. Só na laringe, a gente tinha pacientes esperando mais de 1000 dias para o diagnóstico. E a gente tem em Itajaí também pacientes esperando 1000 dias para receber o mesmo diagnóstico. A quantidade, são 4.000 pacientes no estado do Rio de Janeiro, e eu não tenho um dado integral do estado de Santa Catarina, por exemplo, mas eu sei que em Itajaí são 600. Então eu imagino que, se a gente considerar todo o estado, a situação está mais ou menos similar. E eu queria trazer esses dados do Paraná para vocês aqui hoje também, mas essa reunião não aconteceu ainda, né? Então vou deixar para falar esses dados no pitch que vai ter na final do pitch. Tá aí então, viu, Vinícius? Você falou um pouquinho ali o projeto que começou ainda na residência, na fase de residência médica. Queria entender um pouquinho desse processo de colocar, tirar mesmo do papel toda essa ideia. Então, que desafios você enfrentou como médico empreendedor quando tirou todo esse projeto de um papel, por exemplo? O que você lembra do processo?
Olha, o que eu lembro do processo, a primeira câmera que eu fiz, que eu acabei não seguindo com ela, eram 2 médicos que precisavam usar ela. Um segurava a tela e o outro fazia com a câmera assim. A gente conseguiu chegar no diagnóstico, mas eu vi que precisava ser mais prático. Com um pouco de conhecimento de câmeras e fotografia, eu vi os equipamentos que já tinham disponíveis e consegui integrar isso com o sistema de óticas. Essa foi uma parte mais física, técnica, que na verdade não foi um momento, né? Foram 3 anos aí que eu fui aprimorando esse sistema, mas a dificuldade realmente que teve foi o processo de patente. O processo de patente do equipamento. Complexo, burocrático? Bem complexo, burocrático, com muitos detalhes também. Mas está submetido e vamos esperar daqui a uns anos ver o que vai dar a resposta desse processo. Bacana. Vinícius, já caminhando para o final da nossa entrevista, eu queria te ouvir também com relação a esse avanço, né? Hoje a gente fala muito, inteligência artificial, tecnologia, as coisas cada vez mais modernas. Durante a pandemia muito se falou sobre telemedicina. Você está aqui falando da GoScope, né? Entendendo desse trabalho de medicina portátil. Isso não dá nem para dizer que é futuro, né? Já é presente, realidade, né? Com certeza. E a inteligência artificial também já é realidade. Isso aí eu consegui identificar muito no Web Summit, que foi o primeiro evento que eu participei de tecnologia, e eu entendi a necessidade de estar integrando isso também com a GoScope. Vamos fazendo os primeiros avanços para conseguir integrar. Já fiz parceria com a NVIDIA, que é uma grande empresa de inteligência artificial, porque um problema dos equipamentos endoscópicos que a gente tem hoje também é que eles não são conectados. Eles são equipamentos fixos, funcionam como um computador, um grande computador, mas sem internet. Então você não tem a facilidade de transferir esses exames para a internet para poder fazer uma análise desses exames com inteligência artificial, por exemplo. São imagens, pesam, né? A questão da placa de vídeo, como que vai rodar isso aí, tudo, né? A questão da performance, né? Ter um equipamento que atenda a tua necessidade de desempenho, né? Sim. Isso aí a gente consegue fazer tudo em nuvem hoje, essas primeiras análises, né? Mas óbvio que o futuro aí promete estar tudo integrado no mesmo equipamento para trazer a informação em tempo real. Vamos ver quanto tempo vai levar isso aí, mas eu estou disposto a acelerar o máximo possível. E a gente, sem dúvidas, fica na torcida. Tá, então, falar um pouquinho de onde o pessoal pode encontrar, né, a GoScope, o trabalho de vocês, os projetos. A GoScope é GoScope com smudo.com.br. A gente tem também redes sociais de Instagram, Go_Scope, tem o Facebook da GoScope e também tem o nosso canal do YouTube, que a gente está começando a colocar uns conteúdos originais lá. E para os médicos interessados, a gente tem uma base de dados já de bastante exames para fazer análise e ver a qualidade do equipamento também. Tá aí, Vinícius Níquel, médico e CEO, né, à frente da GoScope, conversando com a gente aqui no Pan News Curitiba. Vinícius, prazer te conhecer, sucesso na jornada e boa sorte aí na final do Pitch do Vale do Pinhão. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo também e vamos para cima. Obrigada pela disponibilidade. 10h36 agora. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta, claro, para trazer outras informações para você também, inclusive com bloqueio previsto em algumas partes aqui da nossa capital do Paraná. Daqui a pouquinho a gente está de volta. 10h36 agora.